Um pai solteiro aluga um quarto para uma jovem chorando na chuva. Sem imaginar que ela é filha de um poderoso CEO milionário. Não estou pedindo esmola. Só preciso de um lugar para dormir esta noite. Luke congelou no meio do passo. A chuva escorria da aba do seu boné gasto, pingando no chão do alpendre de madeira da casa onde vivia há 5 anos. A voz vinha das sombras. Suave, trêmula, mas com uma dignidade que se recusava a morrer. Sob a cobertura do alpendre, encolhida, estava uma jovem de uns 22 anos. Molhada até os ossos, cabelos loiros colados ao rosto, abraçava uma mala preta gasta como se fosse sua última defesa. Seus olhos estavam cheios de medo, não só de frio, mas de algo mais profundo. Você está perdida? Luke perguntou com cautela. Ela balançou a cabeça. Não. Eu vi a placa na sua janela. Sobre o quarto, o velho cartaz escrito à mão ainda tremulava. Quarto para alugar. $100/mês. Perguntar dentro. Ele havia colocado o anúncio quando percebeu que Jacob, seu filho, precisava de sapatos novos. E a geladeira estava quase vazia. Tenho dinheiro, ela disse rapidamente, tirando notas úmidas do bolso. $200. Posso pagar um mês adiantado. Luke olhou o dinheiro. Depois olhou para ela. Não parecia um sem-teto comum. Suas roupas estavam encharcadas, mas não rasgadas. Parecia alguém que tinha perdido tudo. De repente, qual seu nome? Ela hesitou. Claire. Só Claire. Atrás da porta, o aquecedor roncava. Jacob provavelmente já terminava suas fatias de maçã, lutando contra o sono diante da TV antiga. Luke respirou fundo, abriu a porta e disse apenas: entre. Mas deixe os sapatos na entrada. O piso range. É. Não acorde o garoto. Claire entrou devagar, como se pisasse em território sagrado. O cheiro de chuva e algo delicadamente floral se espalhou pelo corredor. Esse é o quarto, Luke disse. Pequeno, mas limpo. A cama é boa. Os lençóis estão lavados. Obrigada, ela murmurou, a voz quase se quebrando. Luke observou. Não havia desespero na sua voz. Havia algo mais forte. Determinação. Um segredo. Tenho um filho de 6 anos. Jacob. Eu não costumo trazer estranhos para cá. Não serei problema nenhum. Prometo. Ele entregou a ela uma toalha e um cobertor extra. Ela segurou firme, os olhos marejados. De verdade. Obrigada. Quando Luke fechou a porta, Claire exalou como quem segurava a respiração havia dias. Na cozinha, o pai olhou pela janela cheia de gotas. Devia ter feito mais perguntas, pedido um documento. Mas algo naquela garota dizia que a verdade ainda viria. E que a presença dela iria mudar tudo. Bom dia, disse ela suavemente. Lavei isso para você. Não precisava, Luke respondeu. Eu sei. Jacob surgiu atrás do pai, curioso. Claire sorriu e se agachou até a altura dele. Você deve ser o Jacob. Tenho 6 anos, disse orgulhoso. 6 é uma ótima idade. Eu também já tive 6. O riso do menino encheu a sala, leve como um sopro, e por um instante Luke se sentiu menos cansado. Claire se instalou na casa sem fazer barulho. Seu quarto sempre arrumado. Cama feita, cada detalhe no lugar. No início, Luke pensou que era medo de ser expulsa. Mas não. Era simplesmente quem ela era. Ela lavava a louça sem que ninguém pedisse. Deixava bilhetes no frigorífico. Coma antes de desmaiar. Jacob adorava. Numa noite, ela o ensinou a dobrar tsurus de papel. Os dedos de Claire se moviam com delicadeza, formando perfeitas figuras. Você é boa nisso, Luke comentou. Ela sorriu. Passei muito tempo sozinha. Dobrar papel era mais silencioso que falar. Naquela mesma noite, leu para Jacob o Jardim Secreto, dando vida às vozes com tanta naturalidade que o menino gargalhava. Depois, quando Jacob dormiu, Luke a observou secando pratos. Você nunca fala do seu passado, arriscou. Claire desviou o olhar. Não há muito a dizer. Mas Luke notava coisas. Seu jeito refinado de cruzar os tornozelos. A postura perfeita. As palavras e estrutura narrativa. Ressonância temática, ao ajudar Jacob num trabalho escolar. O creme de mãos caro. O shampoo de hotel de luxo. E, numa tarde, a música clássica suave que escapava do quarto dela. Nada batia. Claire falava como alguém criada entre lustres de cristal. Mas se movia como quem caiu do alto e tentava reerguer-se em silêncio. Luke não perguntava. Pessoas têm histórias. Ela contaria quando estivesse pronta. Enquanto isso, estava ajudando Jacob a rir de novo. E ajudando Luke a respirar. Até que, numa terça-feira ao anoitecer, tudo mudou. Jacob já dormia. O quarto iluminado por guirlandas de tsurus pendurados sobre a cama. Na cozinha, Claire secava pratos, descalça,
cantarolando baixinho. O rádio tocava jazz suave. Então, algo caiu do bolso do seu casaco. Um pequeno objeto prateado. Luke abaixou-se e pegou. Era um medalhão delicado. Dentro, duas fotos minúsculas, um homem e uma mulher, sorrindo, vestidos com roupas de gala. A mulher tinha os mesmos olhos claros de Claire. Atrás do medalhão, uma inscrição. Para Claire, com amor. Papai. E logo abaixo, um nome. W.R. Montgomery. O coração de Luke disparou. William R. Montgomery. O homem dos outdoors. O CEO bilionário que comprava bairros inteiros, demolindo casas de famílias comuns para erguer condomínios de luxo. O mesmo homem que havia cortado o financiamento do abrigo comunitário onde Jacob e sua mãe falecida costumavam ajudar. Claire era filha dele. Mas o que fazia a herdeira de um império? Escondida na casa de um mecânico viúvo. Os olhos de Claire se arregalaram quando viu o medalhão nas mãos de Luke. Por favor, pediu, a voz embargando. Devolve. Luke entregou sem dizer nada. Ela pegou o medalhão e desapareceu pelo corredor. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Sentou-se à mesa da cozinha, o velho laptop aberto diante dele. A tela iluminava a escuridão como uma confissão silenciosa. Ele digitou Claire Montgomery. Fotos surgiram, eventos de gala, tapetes vermelhos, praias privadas. E lá estava ela mais jovem, cabelo mais curto, olhos mais vivos, posando ao lado do pai diante de uma lareira de mármore. Legenda: CEO William Montgomery com a filha Claire no baile do governador. Luke encostou-se na cadeira, cobrindo a boca com a mão. Era verdade. Ela não havia simplesmente surgido na sua varanda numa noite chuvosa. Ela havia fugido de um mundo de riqueza inimaginável. E agora estava dobrando tsurus de papel na sala dele. Ele poderia tê-la mandado embora. Poderia ter exigido respostas. Mas não. Ao invés disso, abriu o armário de temperos, pegou canela e açúcar. E começou a preparar pão. Na manhã seguinte, Claire acordou com o cheiro do pão assando. Entrou na cozinha com o moletom escorregando do ombro. Parou ao ver o prato à sua espera. Pão dourado, ainda soltando vapor. Ao lado, um chá doce com mel. E um bilhete escrito na caligrafia desajeitada de Luke, num pedaço de papel de toalha. Nesta casa, se uma filha precisar de um pai, mesmo que só por alguns dias, eu posso tentar ser. Sem perguntas. Claire ficou imóvel, segurando o bilhete. Então se sentou, rasgou um pedaço de pão e comeu em silêncio, enquanto lágrimas caíam discretas. No andar de cima, Jacob a chamou pelo nome. Ela enxugou os olhos, dobrou o bilhete e o guardou no bolso, junto ao medalhão. Naquela manhã, ela não fugiu. Ficou. 3 dias se passaram desde o incidente do medalhão. Eles seguiam a rotina, mas algo havia mudado. Claire já não desviava o olhar de Luke, e Luke não fingia ignorar os detalhes refinados que não batiam com a história dela. Foi Jacob quem quebrou o silêncio. Numa tarde chuvosa, voltou da escola irritado. Um colega havia zombado de seus sapatos gastos. Claire se ajoelhou, limpou a lama dos tornozelos dele com uma toalha quente e disse firme: Você não é o que veste, Jacob. Você é o que faz pelos outros. Ele ergueu os olhos. Foi isso que seu pai te ensinou? Claire hesitou. Depois sussurrou. Não. Foi o que ele esqueceu. Naquela noite, quando Jacob já dormia com um tsuru de papel na mão, Claire ficou à mesa com uma caneca de chá morno. Olhou pela janela como quem mede se a tempestade lá fora valia a pena enfrentar. Por fim, falou. Você já sabe quem eu sou, não é? Luke não respondeu. Não precisava. Claire baixou o olhar para a caneca. Meu pai é William Montgomery, CEO da Montgomery Properties. Talvez o homem mais rico do estado. Ela respirou fundo. Ele acabou de cancelar o projeto habitacional de Astbury. As famílias contavam com aquilo. Minha mãe. Ela dava aulas de alfabetização no centro comunitário de lá. Amava aquele lugar. Dizia que lembrava a vida que podia ter tido antes de se casar com ele. Claire engoliu seco. Descobri que ele ia demolir tudo. O centro também. Para erguer condomínios de luxo. Confrontei-o. Disse que denunciaria à imprensa, ao conselho, a quem fosse. Ele riu. Disse: ninguém escuta uma garota que nunca trabalhou um dia na vida. A voz dela falhou. E depois? Disse que, se eu queria ver o mundo, que fosse brincar de pobre. Claire ergueu os olhos. Havia neles algo entre fúria e coração partido. Foi assim que acabei na sua varanda. Luke observava em silêncio. Você não falou com ele desde então? Claire balançou a cabeça. Não quero o dinheiro dele, nem o sobrenome. Quero apenas uma vida real. Com pessoas reais. Luke passou a mão pela mandíbula. E isso aqui? É real para você? Os olhos de Claire suavizaram. Você não fez perguntas. Só me deu pão e chá. Jacob voltou a sorrir no sono. Eu não ouvia risos em uma casa há anos.
Ela fez uma pausa. Em uma semana, você consertou mais do que meu pai conseguiu com US$ 1 bilhão. Luke abaixou o olhar, envergonhado. Não preciso de muito, ela acrescentou. Só de um lugar onde não precise fingir. Onde a bondade não seja uma moeda de troca. Ela olhou ao redor, o azulejo rachado, a lâmpada piscando, o aroma de canela no ar. Não é uma mansão, sussurrou. Mas é o primeiro lugar que realmente parece um lar. O silêncio tomou conta. Lá fora, a tempestade rugia sem trégua. Mas dentro daquela casa, algo se assentava. Não era paz, mas compreensão. Um armistício entre dois corações cansados, finalmente escolhendo não carregar sozinhos seus fardos. Pouco depois das 9, faróis varreram a janela da frente. Claire viu primeiro, enxugando um prato na cozinha. Luke estava no fogão, virando sanduíches de queijo. Jacob já dormia no andar de cima, ainda abraçado à camisa de futebol amassada. Ela parou, imóvel. Luke se virou. Você está bem? Claire não respondeu. Moveu-se até a janela. Do outro lado da rua, um SUV preto estacionava. Vidros escuros, motor ligado. Definitivamente, não era um carro de bairro. A porta do motorista se abriu. Um homem desceu alto, impecável, prancheta em mãos. Casaco engomado demais para o meio-fio enlameado. Sapatos polidos, cabelos alinhados. O tipo de homem que não bate a porta, mas anuncia sua chegada. Fique aqui, murmurou Claire. Isso não vai acontecer, Luke rebateu, já caminhando até a porta. A batida veio firme, autoritária. Luke abriu apenas uma fresta, bloqueando a visão. Boa noite, disse o homem. Procuro Claire Montgomery. Luke apoiou o braço no batente. E você seria? O homem exibiu uma credencial reluzente. Thomas Langley, assessor executivo do Sr. William Montgomery. Vim escoltar a senhorita Montgomery de volta para casa. Claire deu um passo à frente. A voz calma, mas firme. Não vou a lugar nenhum. Os olhos de Langley a fitaram, frios. Claire, esse desvio já foi longe demais. Seu pai está disposto a deixar tudo no passado. É hora de voltar. Expectativas. Ela cruzou os braços. Diga a ele que terminei de viver para as expectativas dele. A mandíbula de Langley se contraiu. Então não me resta opção a não ser contatar as autoridades. Você está registrada como desaparecida. Tecnicamente, isto pode ser considerado ocultação ilegal. Luke falou com calma. Ela não está desaparecida. Está aqui por vontade própria. Langley estreitou os olhos. E você deve ser Luke Bennett. Senhorio. Pai solteiro. O homem cujo fogão cheira a queijo derretido. Também. O homem que não vai me intimidar esta noite. Claire avançou, nervosa. Luke. Mas ele se manteve firme. A voz baixa, cortante. Você acha que pode aparecer, exibir um título e arrastá-la como se fosse uma socialité furtiva? Não vai acontecer. Langley gelou o tom. Isto é um assunto de família. Luke rebateu sem hesitar. Não. Isto é um assunto de controle. Ela abandonou um nome. E vocês não suportam que ela não rastejou de volta. A respiração de Claire falhou. Langley tentou uma última vez. Deixe-me ser claro. Mas Luke já pisava na varanda, a chuva respingando em sua camisa de flanela. Não. Deixe eu ser claro. Ele encarou Langley nos olhos. Ela não precisa de uma mansão ou de iniciais douradas. Ela precisa de segurança, de respeito. De um lugar onde ninguém a julgue pelo sobrenome. Deu mais um passo. Ela não precisa de um palácio. Precisa ser uma pessoa. Langley vacilou, só por um instante. A voz de Luke baixou, firme como aço. Aqui. É o lar dela. E a não ser que você traga uma ordem judicial ou coragem suficiente para voltar sem se esconder atrás do nome do seu chefe, eu sugiro que vá embora. Silêncio. Langley ajustou os punhos da camisa. Isso ainda não acabou. Eu sei, respondeu Claire. É por isso que ele tem medo. Langley virou-se, entrou no SUV e partiu. Luke permaneceu ali, úmido, respirando fundo. Dentro de casa, Claire observava, atônita. Ele entrou e fechou a porta. Espero que você ainda queira um sanduíche de queijo, tentou brincar. Mas a voz falhou. Algo havia mudado. Claire soltou um riso trêmulo, riso, meio choro. Quero sim, sussurrou. Comeram em silêncio. O vapor subia, aquecendo a casa apesar da tempestade. Do lado de fora, o vento rugia. Mas ali dentro, uma linha havia sido traçada. Não com ameaças, mas com presença. Claire já havia sido defendida por advogados, assistentes, seguranças. Mas aquilo era diferente. Naquela noite, foi defendida por alguém que havia, não o nome, não o legado. Mas ela. Na quarta-feira, saiu o primeiro artigo.
Não na capa ainda, mas espalhou-se rápido. Montgomery Properties acusada de expulsar famílias de baixa renda para lucrar. A matéria expunha manipulação de zoneamento, aquisições suspeitas, licenças forjadas e a destruição do centro comunitário de Briarwood e da habitação pública. Mas não citava Claire. Ainda não. Na mesa da cozinha, ela assistia a reportagem na velha TV acima da geladeira. O rosto sereno, mas os dedos tremiam ao redor da caneca de café. Luke havia perguntado, uma vez, suavemente. Tem certeza? Ela sentiu. Vivi tempo demais atrás de muros. Está na hora de deixar a verdade entrar. Foram 3 noites recolhendo tudo: e-mails, relatórios, memorandos. Usou o laptop de Luke para criptografar e enviar a um jornalista investigativo em quem confiava. Luke nunca pediu detalhes. Apenas deixava chá e silêncio. Mas o silêncio não durou. Na sexta, repórteres ligavam. Depois, batiam na porta. Vizinhos espiavam pelas cortinas. Carros diminuíam a marcha na frente da casa. Até uma equipe de TV apareceu. Enquanto Jacob comia cereal no pijama de dinossauro, Claire pedia desculpas sem parar. Luke só dizia: você fez a coisa certa. O resto é só barulho. Mas o barulho crescia. Uma semana depois, um carro preto parou na calçada. Não era mensageiro. Era ele. Claire viu pela janela da cozinha William Montgomery. Terno impecável. Abotoaduras de prata brilhando. A presença dele dominava a rua sem dizer uma palavra. Luke abriu a porta antes que ele pudesse bater. Montgomery não sorriu. Sr. Bennett. Acredito que já estamos envolvidos demais. Luke permaneceu em silêncio. Vim tornar isso simples, continuou, estendendo um envelope selado e pesado. Há o suficiente aqui para tudo desaparecer. Luke não tocou no envelope. A voz de Montgomery endureceu. Você é pai. Sabe o que significa proteger um filho? Luke deu um passo à frente, firme e sereno. Sei sim. Ele fez uma pausa. Mas parece que temos definições diferentes do que uma criança realmente precisa. A expressão de Montgomery vacilou por um instante. Luke fechou a porta sem dizer mais nada. Naquela noite, Jacob voltou da escola de bicicleta, como sempre. Claire estava no jardim arrancando ervas daninhas. Luke trabalhava no revestimento da varanda. Ninguém viu o seda preto até ser tarde demais. O motorista, distraído ao celular, passou perto demais da calçada. Jacob desviou, perdeu o controle, bateu no meio-fio com força. A bicicleta virou. O impacto ecoou seco no asfalto. Claire gritou. Luke largou as ferramentas e correu, mas Claire já o segurava nos braços. A cabeça de Jacob tombava contra o ombro dela, sangue escorrendo de um corte acima da sobrancelha. Um braço pendia torcido e frágil. Ele estava consciente, mas atordoado. O céu se abriu em chuva repentina enquanto Claire corria descalça pela rua, encharcada, desesperada. Um vizinho viu a cena, abriu a porta do carro. Claire entrou com Jacob no colo, repetindo sem parar durante o trajeto. Você vai ficar bem. Eu te tenho aqui. Eu te tenho. No hospital, ela não o soltou. Nem para o enfermeiro, nem para ninguém. Quando finalmente os médicos levaram Jacob para dentro, Claire desabou diante das portas da emergência. Os joelhos bateram no piso frio com um soco. Não gritou. Apenas uniu as mãos, abaixou a cabeça e tremeu em silêncio, como quem ora, implora. Ou simplesmente se parte. Luke a encontrou minutos depois, encharcado, pálido. Não disse nada. Apenas se sentou ao lado dela, mão firme no ombro. Atrás das portas fechadas, as máquinas apitavam estáveis. Jacob ficaria bem. Braço fraturado, contusão leve, sem danos internos. Mas algo mais havia se quebrado naquela noite. Não só os ossos de Jacob, não apenas o coração de Claire. Algo maior. A ilusão de que poderiam permanecer invisíveis para sempre. Porque agora a luta entre verdade e poder não era mais manchete de jornal. Tinha chegado à rua deles. À porta da casa. E quase levou a vida de uma criança. 3 dias depois da alta de Jacob, a notícia explodiu. Claire mal dormia, vigiando o filho noite após noite, encolhida na poltrona com um cobertor. Luke observava as vezes do batente da porta, impressionado não pela tristeza em seus olhos, mas pela força selvagem da proteção, aquela que não se compra, não se aprende, apenas se conquista. Então o mundo virou. Manchetes locais viraram nacionais em poucas horas. Denunciantes expõem esquema de despejo em massa da Montgomery Properties. Documentos internos comprovam corrupção coordenada com autoridades municipais. Os arquivos de Claire,
verificados e cruzados, incluíam memorandos, assinaturas, e-mails detalhando gentrificação forçada em vários bairros pobres. Não era só Braewood. Era um plano em escala. Em poucos dias, protestos cercaram a sede da Montgomery. Ex-funcionários surgiram. Famílias expulsas também. Vereadores, antes apoiadores silenciosos, tentavam se justificar. Sob pressão, William Montgomery fez uma coletiva de pé, diante de bandeiras americanas, ladeado por advogados com gravatas tortas, exibiu a primeira rachadura em sua imagem perfeita. Com câmeras gravando, pigarreou e anunciou sua renúncia em prol da confiança pública. Chamou as denúncias de profundamente perturbadoras. Prometeu cooperar. Não pediu desculpas. Claire assistiu do sofá de Luke, de coba ao lado, o gesso rabiscado de raios e desenhos coloridos. Claire não comemorou, não sorriu. Apenas murmurou. Ele nunca acreditou que eu teria coragem de ir até o fim. Luke lhe entregou uma xícara de chá quente. Você fez muito mais do que isso, disse ele. Você o derrotou. Claire balançou a cabeça. Nós o derrotamos. A notícia de sua identidade se espalhou como fogo. A mídia a descreveu como uma Cinderela às avessas, uma herdeira que trocou palácios por uma varanda simples. Por 2 dias, repórteres acamparam em frente à casa. Claire recusou entrevistas. Luke também. Mantiveram a vida pequena, silenciosa, próxima. Mas o inesperado aconteceu. O bairro inteiro se uniu. Dona Cortez ficou de guarda na varanda com uma vassoura, expulsando estranhos. O pastor Rick trouxe chili quente e disse às câmeras: respeitem a verdadeira coragem. Crianças da escola de Jacob deixaram desenhos na caixa de correio com os dizeres obrigada, tia Claire. Uma manhã, colado à porta da frente, encontraram um bilhete escrito à mão. Esta casa fez história. Mas, mais importante, construiu uma família. Luke ficou parado por um longo tempo diante daquelas palavras. Claire não voltou à antiga vida. Advogados, conselheiros, membros do conselho. Todos a pressionavam. Havia ações, dividendos, terras em jogo. Ofereceram acordos milionários em troca de silêncio. Ela recusou todos. Não preciso de poder. Só preciso de paz. Luke não respondeu. Não era necessário. O calor entre eles já não era um segredo, era uma promessa silenciosa, um elo forjado na luta diária. Jacob ainda os chamava pelos nomes. Mas, às vezes, quando Claire ajeitava seu cobertor ou ajudava com matemática, ele sussurrava: "Boa noite, mãe." E ela beijava sua testa sem corrigi-lo. Não era o mundo em que nasceu. Mas era o mundo que escolheu. E, pela primeira vez, era suficiente. Um ano depois, a pequena casa da Pennyview ainda parecia a mesma por fora. Mas por dentro, tudo havia mudado. As paredes agora tinham cores suaves. A velha mesa arranhada de Jacob continuava firme na sala, mesmo com o sofá novo. Onde antes havia uma placa de quarto para alugar, agora havia uma guirlanda feita à mão com corações e tsurus de papel. E, na entrada da cozinha, ainda pendurado e protegido por plástico, estava o recibo original de aluguel. Claire Montgomery, $1000, pago integralmente. Luke dizia: "Foi aqui que tudo começou." Seria errado fingir que não importa. Hoje, Claire trabalha a meio período no Centro de Artes de Braewood, ensinando crianças, as mesmas que um dia quase perderam suas casas para o império do próprio pai. Na maioria das manhãs, ela caminhava até lá com Jacob, que saltitava ao seu lado, uma sacola de pano pendurada no ombro. Ela já não usava mais o sobrenome. Para a cidade, era apenas Claire, a mulher que levava biscoitos para as reuniões da Câmara, ajudava a pintar murais e lia histórias para os alunos da primeira série, mesmo quando não estava de serviço. Em público, Jacob ainda chamava de tia Claire. Mas em casa, ela preparava seu lanche, dobrava suas meias e o beijava de boa noite. Ele a olhava como só uma criança olha quando se sente totalmente segura. Ela e Luke nunca anunciaram nada. Nenhum anel, nem um título. Mas o jeito como ela pegava o casaco dele sem pedir, ou como ele preparava seu café exatamente como ela gostava, dizia tudo. O amor deles era silencioso, constante, do tipo que não precisa ser declarado para ser verdadeiro. Naquela primavera, a cidade organizou a inauguração de um novo conjunto habitacional popular, construído no terreno do antigo centro de Braewood. Não era luxuoso, mas era lar para dezenas de famílias, financiado por subsídios, acordos judiciais e uma doação de origem anônima. O prefeito fez um discurso breve e, em seguida, chamou Claire ao palco. Ela vestia um simples vestido azul, o mesmo do memorial de sua mãe, e usava no cabelo uma fita escolhida por Jacob. Não trouxe discurso.
Apenas 3 objetos pequenos. Primeiro, mostrou o recibo plastificado. Este foi o momento em que eu deixei de ser apenas filha de alguém e passei a ser eu mesma. Depois, ergueu uma chave de madeira que Jacob havia esculpido na aula de artesanato, a palavra lar gravada em letras tortas. Foi a primeira chave que recebi que abriu algo Ariel. Por fim, desdobrou uma carta. Uma nota deixada por Luke embaixo de sua caneca de chá, na manhã seguinte ao acidente de Jacob. Ela leu em voz alta. Se você escolher voltar àquele mundo, eu vou entender. Mas, se escolher ficar, vou construir mais um quarto nesta casa. Não porque preciso de uma inquilina, mas porque esta casa não estará completa sem você. A voz de Claire embargou. Mas ela sorriu. O mesmo sorriso suave da noite em que Luke abriu a porta para ela, debaixo da chuva. Eu costumava ter tudo, disse. Mas não tinha um lar, não tinha uma família. Hoje, não tenho mais um nome que importe. E nunca me senti tão rica. Os aplausos explodiram. Jacob correu até ela e abraçou pela cintura. Naquela noite, com Jacob dormindo no andar de cima e a louça lavada, Claire ainda estava secando as mãos na pia quando Luke se aproximou. Ele puxou uma cadeira e colocou algo sobre a mesa. Era um anel de papel, dobrado de papel encerado. O mesmo espiral que um dia Claire ensinara Jacob a fazer. Ela arqueou a sobrancelha. Isso é uma emboscada. Luke sorriu. Não é ouro. Nem diamantes. Não, não. Disse ele. Só papel. Mas nunca vai se rasgar. Ela respondeu, os olhos cheios de lágrimas. Vai sim. A não ser que seja você quem o segura. Sabe por que isso é perfeito? Ela sussurrou. Por quê? Porque você sabe como segurar algo frágil sem quebrar. Luke deslizou o anel em seu dedo. E ele serviu como se sempre tivesse pertencido ali. Sem altar, sem plateia. Apenas um homem, uma mulher. E um menino adormecido lá em cima. Uma família construída não pelo sangue, mas pela escolha. Ela já tinha sido uma princesa em uma casa de mármore. Agora era mãe, professora, companheira. E o único reino que importava era aquele lar, feito de sanduíches de queijo quente, histórias de dormir e coragem silenciosa. Tudo custou apenas $1000. E a coragem de ficar.